chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo ao nosso programa nessa manhã de quarta-feira. A gente já começou a semana todo vapor, só coisa boa no Você Bonita. Agradeço, aproveito o início do programa para agradecer todos os recados, as mensagens carinhosas, todas as suas dúvidas, as suas sugestões na nossa caixa aí de e-mails. É sempre muito importante receber a sua mensagem, receber o seu carinho. E para abrir o Você Bonita, também quero aproveitar e mandar um beijão para mamãe do Marcelo, que é o nosso coordenador de produção, é a dona Aparecida Rodrigues, de Caieira, São Paulo. Eu sei que ela é fã do Você Bonita, curte todos os dias o nosso programa. Muito obrigada, parabéns para você, muitas felicidades, muita saúde, em meu nome, em nome de toda a equipe, e em nome do Marcelo, filhão também, que já me avisou logo cedo para te mandar um beijo, viu? Tudo de bom, muitas felicidades, muita saúde e muita alegria, muita paz no coração, porque é isso que a gente precisa. Um beijo, venha nos visitar, venha conhecer a equipe, faço questão, né, de trazer. Má, traz sua mãe aqui para conhecer todo mundo. Um beijão e até qualquer dia, hein? Apareça sim. E eu quero também dizer agora, logo no início, que ontem saiu uma notícia e eu acho bacana a gente trazer aqui para o Você Bonita. Então, na verdade, já há algum tempo que a Anvisa proibiu alguns bronzeamentos artificiais, as camas de bronzeamento artificial de algumas clínicas, enfim, lugares especializados. E ontem saiu pela Justiça que a Anvisa continua a proibição das camas. Muitas clínicas estão entrando aí na Justiça, estão se sentindo lesadas, né, pela falta dos clientes, mas que fique um alerta para todos nós que também somos possíveis clientes. Está proibido, porque ainda está sendo estudado e está comprovado até o momento que essas camas são perigosas para a nossa saúde, que podem trazer sim o câncer de pele, ok? Então acho que fica legal a gente passar essa notícia hoje, porque saiu ontem, então fresquinha. Então você que está assistindo Você Bonita já sabe, sempre consulte o seu dermatologista para todos os efeitos e para saber mais informações. Mas a gente vai falar no programa de hoje de uma coisa que eu adoro. No segundo bloco a gente vai mostrar um corte de cabelo que está também mexendo com a cabeça das meninas. Eu, por exemplo, tenho cabelo comprido. Aí a gente pensou, que corte está na moda com o cabelo comprido? É o corte da Débora Seco na novela Insensato Coração, da Nathalie Lamour. A gente vai deixar aí um cabelo todo repicado. Nossa convidada e o nosso convidado já chegaram. Pode mostrar, ela já está sentadinha ali. Olha lá o cabelão dela. Não vou mostrar o cabelão? Deixa eu ver, Beto. Olha o cabelão dela. Parece até, hein, com o da Débora Seco. Bonito isso. Até daqui a pouco, então. Vai ficar um máximo. Quem tá curtindo o cabelo da Débora Seco, quem tá achando bacana e tem um cabelo parecido, comprido e não quer se desfazer dessas mechas e deixar o cabelo um pouco mais curto, não se preocupe. Beto vai contar pra gente tudo que a gente pode fazer pra dar aquele charme no cabelo e você sentir aí o cabelo da Débora Seco. Bom demais, né? Mas agora, começando o nosso Você Bonita, uma pauta que eu tenho certeza que as meninas vão ficar ligadinhas, porque nós vamos falar de celulite. Toda vez que a gente fala de celulite, mexe um pouco com as mulheres, né? Com todas as mulheres, porque todas as mulheres têm celulite. Algumas mais, outras menos, mas todas as mulheres têm celulite. Afinal, a celulite é provocada, a gente vai ter uma explicação aí melhor da nossa convidada, mas a celulite é provocada também pelas variações hormonais, pela genética. Então, o corpo feminino, infelizmente, está sujeito. Só que hoje a gente vai dar dicas de alimentos que podem combater a celulite. E para contar mais sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez no nosso programa a Alessandra Coelho, nutricionista. Seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer recebê-la. Bom dia. Isso aqui é a salvação, ou pelo menos é uma tentativa de salvação para as mulheres, né, Alessandra? Com certeza. Bom, por que você separou aqui os alimentos? Eles têm aí os grupos estão espalhados, na verdade. São os alimentos mesmo que podem combater, cada um com as suas características. Isso. Né? Pra gente começar, o que é a celulite? Eu já perguntei para várias pessoas e cada um tem uma explicação e eu acho que a gente vai juntando todas as explicações e a gente tem uma informação maior. Mais completa pra gente entender. O que é a celulite? Então vamos lá. A celulite, ela é uma alteração patológica da pele. Tá. O que significa isso? A nossa pele, ela é formada em camadas. Na camada mais profunda, que é onde fica localizado o tecido gorduroso,
Por uma série de motivos e que depois nós vamos conversar um pouquinho mais, a vascularização ela se torna um pouquinho prejudicada e existe uma perda de líquido de algumas substâncias para esse tecido. Quando se perde esse líquido para o tecido, forma uma região, um edema, um inchaço que nós chamamos, e esse inchaço, nosso corpo ele não entende como algo normal. Então ele tenta fazer algo em relação a isso. Essa tentativa, ele faz por uma série de mecanismos, como se fosse uma região mais enrijecida, mais dura. Forma um tecido fibrótico, forma uma fibrose. Essa fibrose nada mais é do que um nódulo. E esse nódulo, ele causa um aumento do volume desse tecido que empurra a parede para cima. Então, isso acaba causando aquelas ondulações na camada mais superficial da pele, mas o problema ele está lá na camada mais interna. Por isso que a gente não consegue combater diretamente, nem só com o uso de alguns cosméticos. Exatamente. Certo? Eu recebi um material da Alessandra que eu achei muito legal. Neste material estava escrito que a gente não pode chamar essa inflamação, esse edema, de celulite, porque celulite é só para inflamação. Qual é o nome real da celulite, então? Então, toda palavra que tem a terminação it, it significa inflamação. Então, quando nós temos otite, é uma inflamação do ouvido, gastrite é uma inflamação da parede do estômago. E a celulite, ela não é um processo inflamatório. Então, o nome utilizado cientificamente é lipodistrofia ginoide. De novo? Lipodistrofia ginoide. Alguém já ouviu este nome para celulite? Ninguém. Não. Só no Você Bonita, tá vendo? Estamos esclarecendo as dúvidas. Então, se você ouvir esta palavra enorme, você lembra que é a celulite. Exatamente. Mas por que chamam de celulite, então, Alessandra? Então, quando esse nome não foi um nome popular, foi um nome técnico e até porque, em princípio, acreditava-se que a celulite era um processo inflamatório. Entendi. Mas hoje nós sabemos que não é. Ela é uma formação de líquido, ela é um infiltrado, ela é um edema. Então, o nome correto seria lipodistrofia ginoide. Muito bom. Então, agora vamos conhecer um pouquinho dos alimentos que podem combater a lipodistrofia ginoide. Vamos começar com os sucos que estão sempre no Você Bonita. Todo final de programa a gente termina aí com um suco saboroso para começar amanhã bem, né? Num cafezinho da manhã vai bem um super suco. Quais os sucos que você escolheu? Então, como eu expliquei, a celulite, ela é um infiltrado, ela é uma formação de um edema. Então, o papel da alimentação seria diminuir essa formação de edema. E os sucos de frutas, eles são alimentos ricos em um nutriente chamado potássio e que tem um papel importante em ajudar na eliminação de líquido corporal. Sério? Além disso, sabia não, eles são ricos em vitaminas e as vitaminas, elas trabalham no nosso corpo como antioxidantes, que são substâncias que previnem desde envelhecimento de célula até formação de reações inflamatórias dentro do nosso corpo. Que bacana. Então, banana, que também é rica em potássio, também é legal. Tomate, riquíssimo em potássio. O tomate também é riquíssimo em potássio? Riquíssimo em potássio. E licopeno também? E licopeno também. O licopeno também auxilia nessa questão da celulite ou não? É o potássio? O licopeno está muito mais relacionado com prevenção de câncer de próstata e algumas outras doenças. Mas na prevenção de celulite, o mais importante nutriente do tomate seria o potássio. Perfeito. Então, os suquinhos e o tomate são super indicados nessa parte. Antes da gente falar dos outros, eu tenho uma pergunta para a Alessandra, que eu acho que é uma pergunta que todas as mulheres poderiam fazer. Hoje a gente está numa geração, e eu leio muito sobre isso, o aumento do consumo da pílula anticoncepcional. Muitas são as mulheres que tomam a pílula. E aí a gente reclama que a pílula parece engordar, ou reter líquido, ou aumentar a celulite. Por que a gente tem essa sensação? A pílula, ela já deixou de ser a grande vilã, até porque hoje em dia os produtos eles têm uma formulação diferenciada, existem pílulas de baixíssimo teor hormonal, existe até recomendação de se tomar regularmente, sem interrupção, algumas pílulas ou por problemas que o ginecologista detecta, ou até a mulher que não quer menstruar, existem algumas pílulas de baixo teor hormonal. Entendi. Então,
A celulite, ela tem uma relação direta com um hormônio que é o estrógeno. Tanto é que a celulite, ela é muito mais relacionada com o público feminino do que o público masculino. Então, ela é um problema da mulher. Da mulher, porque a gente tem o estrógeno. Exatamente, que é um hormônio. E quando nós fazemos pico desses hormônios, ocorre a oscilação de líquido dentro do nosso corpo. Entendi. Então, o período pré-menstrual é o período em que nós aumentamos a retenção de líquido e isso pode favorecer o processo, mas esse não é o determinante do processo. Não, então não adianta colocar a culpa no momento ali, na tensão pré-menstrual, não? Exatamente, senão toda mulher teria celulite. Nós temos as privilegiadas. Então, é que eu acho que todas têm, eu acho que todas têm, mas tem umas que têm menos. Sim, a celulite, nós podemos dividir ela em graus. Tá. Existe o grau número 1, que é o grau mais leve, que até, às vezes, é difícil de você identificar a celulite. Apertar a pele. Tem que apertar a pele para você identificar. Tá. Em graus mais acentuados, inclusive com a roupa você vê aquelas nodulações, aquelas ondulações na pele. E é super desagradável, ninguém gosta, né? Nenhuma mulher gosta. Então vamos aprender como é que a gente pode, pelo menos, diminuir, né? Aqui é a soja? Aqui é a soja. Então, a soja, ela tem compostos que são os bioflavonoides. E os bioflavonoides, eles têm um papel importante em melhorar a resistência do vaso. Tá. Se eles melhoram a resistência do vaso, isso faz com que se perca menos líquido para o meio, consequentemente menos edema, menor chance de você fazer celulite. Olha, legal. Agora, se nós formos observar, boa parte do que nós vamos comentar aqui está muito mais linkado ao aspecto preventivo. O que nós devemos ter cuidado é não vamos ter celulite. Depois que a celulite já existe, tirar ela, eliminar, é muito difícil, mesmo com a associação de uma série de tratamentos e de condutas. Sério? Ah, não pode dizer isso, daí a gente já perde as esperanças. Não. Então, com essa alimentação, a gente vai prevenir o aumento de celulite. E ajuda e ameniza o processo, mas não necessariamente resolve 100%. Certo. O que a gente tem que fazer, além de nos alimentarmos com esses itens que você trouxe, para diminuir a chance, então, do aumento da celulite? Porque eu acho que se a gente fica... Eu tenho essa teoria, me diga se eu estou errada. Tudo que a gente acostuma o nosso corpo a fazer, o nosso corpo responde depois de algum tempo. Então, assim, eu não como doce, é raro e é verdade. Ninguém acredita, mas é verdade. Eu não gosto muito, eu sou do salgadinho, eu gosto do salzinho, que também é um problema. Mas eu não tenho vontade de comer doce. Então, eu criei essa teoria e tem dado certo. Quanto menos doce eu ofereço para o meu corpo, menos doce ele me pede. Pode ser? Então, mantenha essa teoria, porque doce em excesso... Sal em excesso, eles trazem uma série de prejuízos para o nosso corpo. Inclusive da celulite. Inclusive da celulite. Aliás, o sal, ele é um grande vilão para a celulite. Por quê? Porque o sal, ele ajuda na retenção de líquido e, na verdade, não é o sal. É um componente do sal que se chama sódio, que ele pode estar em excesso, não só no sal, mas em alimentos industrializados, embutidos, enlatados, em algumas bebidas gaseificadas. Tudo aquilo que tem conservante, existe um teor muito aumentado do sódio e isso pode provocar uma retenção importante de líquido no nosso corpo. Então, no período que a gente tiver com o estrógeno agindo, se a gente aumentar ainda a quantidade de sódio, pelo amor de Deus, não se olhe no espelho, porque é a matemática perfeita para dar tudo errado, né? Vocês entenderam? E eu perguntei da pílula anticoncepcional, porque tem pílulas que têm os períodos de progesterona e de estrógeno, então fica fácil para você saber. Quando tiver aquela corzinha da pílula que você sabe que é o estrógeno que está agindo, vamos comer isso aqui que a gente trouxe. Não é mais ou menos isso? Que bom. Vamos então falar das nozes, que eu adoro. Ela é muito calórica, né? A gente tem que ter um limite para comer. Sim, as oleaginosas, que é a família das nozes, castanhas, amêndoas, elas são gorduras, mas elas são gorduras boas para o nosso corpo. E elas são ricas em nutrientes e em minerais. Um nutriente específico que nós recomendamos é o silício, que ele tem um papel importante em evitar esse acúmulo de líquido e melhorar essa questão da celulite. Ontem numa pauta falamos do silício orgânico, que pode ser consumido de diversas maneiras, mas esses alimentos são fontes de silício. São fontes de silício. Não só os cereais, né? Não só as nozes, mas também os cereais, aveia, farelo de trigo, gérmen de trigo e os produtos integrais em geral têm uma quantidade boa de silício. Olha, então temos que consumir todos os dias, em poucas quantidades.
né? Regularmente. Linhaça. A linhaça, tem um monte de gente com preconceito com a linhaça. Fala, ai, isso é comida de passarinho, eu não gosto da linhaça. Gente, só parece comida de passarinho, mas não é comida de passarinho, né? A linhaça é tudo de bom, você joga na salada, joga no suco, bate tudo, fica uma delícia. É questão de hábito, né? E a linhaça, ela é saborosa, é como soja. Quem não tem o hábito de consumir a soja, muitas vezes não se adapta ao sabor. Mas uma vez que você tempera a linhaça, torra ela, começa a colocar no meio de uma fruta, de um suco, aos poucos você vai se habituar com o sabor. E ela ajuda então no processo? Não só a linhaça, como todos os produtos ricos em fibra, eles ajudam o bom funcionamento intestinal e o intestino funcionando adequadamente, eliminando as toxinas, também é um fator que ajuda a prevenir em relação à celulite. Olha que legal, então se a gente colocar na salada todos os dias, ou no nosso suquinho, no café da manhã, na frutinha, não tem caloria nenhuma a linhaça, né? Todo alimento não é isento de caloria, mas ela tem uma quantidade de fibra alta e o volume que deve ser consumido por dia não é nada que traga um impacto grande em relação à densidade calórica. 1, 2 colheres. 1, 2 colheres por dia, associada ao consumo adequado de frutas, de verduras, de legumes, fornece o que a gente precisa em termos de fibra. Muito bom. E iogurte? Esse é o iogurte desnatado ou iogurte integral, também carrega as mesmas propriedades para ajudar no combate à celulite. Então, se nós pensarmos que a celulite ela tem uma correlação importante com o acúmulo de gordura localizada, devemos escolher os produtos com baixo teor de gordura, então o iogurte desnatado. Certo. E a grande vantagem do iogurte, e não só do iogurte, mas de outros produtos que tenham o que nós chamamos de probióticos, que são bactérias, lactobacilos vivos, eles vão permitir uma nutrição adequada do intestino e, consequentemente, um funcionamento adequado dele também. Porque o intestino pode atrapalhar também todo o processo, pode aumentar a concentração de celulite quem não tem um bom funcionamento do intestino. Pode. Então, alguns estudos demonstram que aquelas pessoas que têm o intestino preso, ou seja, o que nós chamamos de obstipação intestinal, elas acumulam substâncias tóxicas inadequadas ao nosso corpo, o que pode favorecer a celulite. Entendi. Então, mulheres com constipação podem ter mais celulite por causa disso. Exatamente. E aí, o iogurte entra para O iogurte ajuda, até porque ele tem essas bactérias que são benéficas para o nosso intestino, então eles melhoram o funcionamento intestinal. Perfeito. Bom, hein? Tá vendo? Tem que comer iogurte todo dia. Vamos falar da água de coco? Posso beber? Pode. Eu tô olhando para ela desde antes de começar o programa. Água de coco é boa. A diretora disse que é calórica. Ah, diretora, um pouquinho só. Só um pouquinho, não tem problema. Não, água de coco é bom. Conta pra gente as propriedades da água de coco. Então, água de coco, assim como os chás, né, chá verde e outros chás, até mesmo o chá de alecrim, ele ajuda com que exista uma eliminação adequada de líquido, ou seja, eles têm um certo efeito diurético e essa eliminação de líquido é um dos fatores que previne a formação da celulite. Então, o consumo de um copo, no máximo 200 ml de água de coco por dia é bacana. É bacana. Mais que isso, também nós não recomendamos, porque temos que lembrar que a água de coco, ela também tem uma quantidade de eletrólitos, sódio, potássio. Ah, também tem sódio? Também tem sódio. Então tem o lado bom e o consumo excessivo pode causar problemas, então é melhor a gente... 200 ml. Medida certa. Medida certa. Aqui, pão integral, 7 grãos, enfim, todos esses que a gente tem hoje, uma variedade. Mas eu sempre digo, eu não sei também se eu estou certa, mas eu sempre falo para todo mundo ler o rótulo. Se tiver açúcar, não compra. Compra o que não tem açúcar, tô certo? A Carol sabe escolher aquilo que ela vai comer. Sou mais chata, mas não é verdade? É verdade. Sem açúcar, né? Então, tomar cuidado, porque o pão, ele já é uma fonte de carboidrato. Então, não deve ser adicionado açúcar e quanto maior a quantidade de produto integral que ele tem, ou seja, os pães 7, 9, 12 grãos, eles terão uma quantidade de fibra maior. Tá. Além de ajudar no funcionamento intestinal, nós temos que lembrar que o produto, quanto mais integral ele é, maior a carga de vitamina, maior a carga de minerais que ele tem. Então, isso faz parte de um hábito saudável, de um estilo de vida adequado, até porque as causas da celulite, elas estão relacionadas
Primeiro, com a questão genética, então, se na família tem celulite, se a mãe tem, a filha tem uma chance maior de ter. Entendi. Segundo lugar, com o hábito, estilo de vida em geral, e aí entra a alimentação saudável, entra o tabagismo, fumo, sedentarismo, ingestão inadequada de líquidos ao longo do dia. O que seria uma ingestão inadequada? Só para a gente fechar. Em uma população saudável, nós recomendamos ao redor de 1,5 litro a 2 litros de líquido por dia, de preferência pra todo mundo. Água, né? Água. Não adianta tomar refrigerante, né? O refrigerante só vai zoar. E principalmente vai já tudo errado, né? Vai fazer uma bagunça no corpo. Os refrigerantes dietéticos, eles têm uma quantidade de sódio extremamente alta, não podemos esquecer disso. E é por isso que eles não estão aqui, porque ao invés de combater, eles prejudicam ainda mais a nossa vida. Com certeza. Alessandra, quero te agradecer muito, muito, muito. Obrigada. Suas informações são sempre mais do que bem-vindas e belíssimas. A maneira como você coloca deu para entender tudo, né? Anotaram a listinha, visualizar essa nossa mesa. Dani Boy, mostre mais uma vez. Isso aqui tem que ser diário, né? São os melhores amigos aí das mulheres para combater a celulite. Eu vou passar o seu contato para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Alessandra, que volta ao programa, já está mais do que convidada. Eu vou passar o telefone para vocês, que é o 0 operadora 11 3845 5820. 3845 5820 e o site www.alessandracoelho.com.br. As dúvidas que chegarem a gente encaminha para você. Perfeito. Obrigada. Foi ótimo, adorei. Eu agradeço. Descobri um monte de coisa, mas você já tô esperta, não tô? Tá, com certeza, tá se cuidando. Aprendendo. Olha, é muito bom quando a gente tem informação pra gente poder colocar em prática na nossa vida. E isso, eu gosto de contar aqui no programa algumas coisas que fazem parte da minha vida mesmo, pessoal, do meu dia a dia, porque o que eu acho que pode ajudar, a gente tem que falar. Não é verdade? Então, se você tem aí uma dica que você faz na sua vida e é uma dica bacana, uma dica interessante, mande pra gente contar aqui no ar. Eu vou dizer seu nome, vou dizer que você já colocou isso em prática na sua vida e no seu dia a dia e tem dado certo. Então, a gente passa aqui no ar para que todo mundo possa saber e também entrar nessa onda de benefícios. Certo? Só escrever para vocebonita@tvgazeta.com.br. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, mas é muito, muito, muito rápido. São só 2 minutinhos. Na volta, vamos ver o look da Nathalie Lamour, Débora Seco, que está fazendo o maior sucesso com aquele cabelão. Olha lá, a gente vai cortar e se você gostar, pode experimentar. Então não saia daí, são só 2 minutinhos, a gente volta já.